Uma gangue de 8 crianças de 13 anos lá da Coreia do Sul roubou um carro e matou um cara de moto em alta velocidade. E aí depois eles foram todos soltos, depois de ficar debochando e fazendo selfie na delegacia. Eles roubaram o carro em Seul e depois dirigiram 140 quilômetros até chegar em Daejeon, onde aconteceu o acidente. Isso aconteceu no dia 29 de março de 2020 com um jovem chamado Igon, que só tinha 18 anos de idade. Ele trabalhava no delivery de uma pizzaria na cidade de Daejeon. Era por volta da meia-noite quando Igon foi fazer a sua última entrega. Então ele estava dirigindo de moto quando o sinal abriu para ele e ele foi passar, e um carro preto em alta velocidade atravessa no sinal vermelho vindo do outro lado e bate em cheio nele. O acidente foi extremamente grave e o Igon acabou morrendo naquela mesma hora. A moto dele ficou estraçalhada e até o carro que bateu dele também ficou todo despedaçado. Esse carro preto em alta velocidade não parou para ajudar, na verdade ele continuou andando por um tempo, mas depois teve que parar porque realmente o carro estava numa situação horrível. E dentro daquele carro tinha simplesmente 8 crianças de 13 anos de idade. 6 deles foram capturados ali logo em seguida, enquanto 2 deles fugiram e roubaram outro carro. E aí eles foram dirigindo de volta para Seul, onde eles foram pegos. Eles não pareciam estar nem um pouquinho preocupados com o que eles tinham feito, nem com a pessoa que eles tinham acabado de matar. Na verdade, eles sabiam exatamente como as leis funcionavam e sabiam que eles iam ser soltos. E o que acontece? Aqueles 8 já eram simplesmente conhecidos na sua região, na sua escola, por serem criminosos. Eles roubavam lojas, roubavam restaurantes, roubavam carros, cometiam violência escolar, tipo bullying pesado, roubavam também os seus amiguinhos não amiguinhos da escola. Eles eram uns delinquentezinhos juvenis. Acontece que a maioridade penal lá na Coreia era de 14 anos, então você tinha que ter pelo menos 14 anos para ser punido por algum crime. 13 anos para baixo você era o menor infrator, então você não recebia nenhuma pena específica. Eles vão para tipo um programa de correção juvenil. 2 deles foram encaminhados sim para um programa de correção juvenil e os outros 6 foram para suas casas normalmente naquela mesma noite. E aí eles começaram a fazer piadinhas nas redes sociais com o que tinha acontecido. Por exemplo, um deles mandou uma mensagem pro seu amigo dizendo: "Eu acho que eu matei um homem, kkkk, estou ferrado." Pois é, porque eles já estavam acostumados a postar sobre os seus crimes nas redes sociais e as pessoas aplaudirem, sim, os seus colegas achavam o máximo. Uma coisa que eles fazem lá na Coreia é não divulgar o rosto das pessoas, a identidade, o nome e tudo mais na mídia, né, de criminosos. Pra que essa pessoa possa ser reformada, né, depois que ela cumprir a pena, ela possa voltar pra sociedade normal. E só divulgam a identidade, né, o rosto de alguém quando é um crime extremamente grave. Então essa galera, na verdade, esses 8 jovens estavam sendo protegidos pela polícia. Só que aí esses colegas que estavam recebendo as mensagens desses 8 integrantes dizendo que tinham matado uma pessoa e rindo da situação, começaram a ver que era uma coisa muito séria. E aí os próprios colegas começaram a divulgar o nome, todas as informações desses 8 integrantes para as pessoas, para quem quisesse. Então eles começaram a ser atacados nas redes sociais, a sofrer muito hate. Mas apesar disso, como eles saíram impunes, eles continuaram cometendo crimes. Apenas 2 anos depois da morte do Igon, em 2022, 3 desses alunos foram presos. Dessa vez porque eles passaram 5 horas torturando